everyone. Oi, gente. Então, essa aula eu vou explicar de maneira rápida, bem resumida, principalmente para quem faltou por algum motivo que a gente está trabalhando nesse momento na aula. Tudo bem? Então, vai ser um vídeo bem rápido, bem sintetizado aí sobre o assunto. A habilidade é identificar conjunções de contraste, adição, conclusão e concessão e marcadores sequenciais. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar aí com as linking words, ou as conjunções e marcadores sequenciais aí. O que são e como usar. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui um meme, porque eu acho que alguns devem estar se sentindo dessa maneira nesse momento, mas é só para descontrair. As conjunções, os conectivos, elas são palavras muito importantes em qualquer idioma. E no inglês não poderia ser diferente, tá? Então elas são bem importantes aí. Por quê? Porque elas ajudam aí na criação de um texto, numa frase, elas que vão dar aí a coesão e a coerência, né, para essas frases aí. E permitem a união de informações, explicações, ideias, e principalmente para vocês que estão na terceira série do ensino médio e que vão trabalhar com redação do Enem, aí, redação para vestibular, elas servem como marcadores sequenciais aí que organizam o texto dissertativo, né? Apresentam argumentos, refutam argumentos, apresentam explicações, ideias e tudo mais. Então elas são uma parte muito importante aí para a construção, né, do texto. E elas são equivalentes às nossas conjunções aí. E a gente acaba usando aí em inglês e em todas as línguas, tá bom? Vamos lá. Então a gente tem aqui alguns exemplos delas. Essas daqui que a gente tem aqui, elas servem para juntar duas partes da mesma sentença numa só, tá? Em português é o que a gente chama de conjunções subordinadas. Então elas trabalham aí como uma parte muito, muito importante na coerência, no entendimento daquela sentença. Porque eu tenho duas partes dessa sentença que só fazem sentido juntas. E para juntá-las, eu acabo usando aí as conjunções, tá bom? Algumas delas é o although, even if, in case, in spite of, despite, whatever, so that, whatever and whereas, ok? Como exercício, parte da atividade, se vocês observarem aqui, não tem nenhuma frase como exemplo. Por quê? Vocês vão criar as sentenças usando essas conjunções aí como exemplo. Tudo bem? A gente também tem as conjunções que a gente vai usar para ligar duas sentenças independentes, completas, em uma só, tá? Que a gente chama em português as conjunções coordenadas. Então, essas conjunções, elas ligam duas sentenças, mas que se elas estivessem separadas, não teria diferença aí no entendimento dela, na compreensão. Então, a gente tem, por exemplo, besides, furthermore, in addition, moreover, however, nevertheless, nonetheless, in the same way, likewise, similarly. Então, todas essas aí, elas são usadas com esse sentido. Eu tenho duas orações independentes que eu vou ligar aí usando as conjunções. Tudo bem? Ou phrases. O que são phrases? As phrases são as locuções conjuntivas, né? São mais de duas palavras aí que se juntam e servem como a conjunção. Geralmente a gente tem aí sempre uma preposição junto aqui, tá? Uma outra coisa importante sobre as conjunções, né, sobre as linking words e as phrases, é que elas podem
exprimir aí, né, trazer o significado, tipo, de enfatizar alguma coisa, adição, contraste, né? Colocar aquelas ideias no meu texto em ordem. Então elas funcionam aí também como esses marcadores, né, textuais aí que a gente chama para poder organizar o meu texto. Eu tenho aqui uma tabela como exemplo para elas. Então, por exemplo, eu vou começar o meu texto e eu quero expressar a minha opinião para começar. Então, eu tenho aqui expressing one's opinions. To be honest, frankly speaking, as far as I'm concerned. Então, essas frases aqui, né, elas servem como um mote para você iniciar o seu texto, trazendo a sua opinião. Então, depois que eu trouxe a minha opinião aí, eu quero comparar duas situações diferentes. Então, eu tenho aqui a comparison. Então, eu posso usar essas daqui, né? E aí, depois que eu trouxe todo o meu texto, eu quero trazer um exemplo. Então, illustration. Eu posso, no final aqui, summarizing, né? Que seria a conclusão. Então, aqui nessa tabela, vocês entendem como ela pode ser usada dentro de um texto, como eu organizo essas linking words dentro de um texto, tá? De acordo com o que eu quero que naquele momento, naquele trecho, o meu texto aí traga de significado, tá? Nesse momento, a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar com o uso do dicionário, o uso dessas tabelas que a gente tem aí para ajudar no trabalho do texto, porque para nós que não somos falantes nativos de língua inglesa, o primeiro contato que a gente tem com as linking words e o entendimento delas é o contexto. Então eu tenho que usar muito o contexto para entender o que aquela linking word aí, qual que é a função que ela está tendo ali naquela frase, seja de adição, de contraste, comparar, né, ilustrar um exemplo, alguma coisa desse tipo. E depois usando aí o dicionário e essas tabelas meio que numa decoreba, vamos dizer assim, porque com o passar do tempo, quanto mais você usa, mais natural fica o sentido delas para você, tá bom? Então a gente vai trabalhar com elas dessas duas formas, usando aí o contexto sempre para poder entendê-las e consultando materiais aí como dicionário e essas tabelas aí que eu vou disponibilizando durante as aulas. Tudo bem?